Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou Caroline Karsten, sou diretora de operações aqui na FarmCont. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Farm Connect, terceira edição, no ano de 2026. Nós viemos com o projeto do Farm Connect esse ano com o objetivo de trazer conhecimento, de trazer as informações mais atualizadas que a gente tem na área contábil e fiscal do agronegócio e também tornar esse um ambiente de interação, de troca entre vocês, todos nossos queridos clientes. Enquanto o pessoal ainda está acessando o link e entrando aqui na nossa chamada, vou pedir licença ao professor Elielton e gostaria de fazer um convite a todos vocês. Vou apresentar rapidamente aqui a minha tela. E o convite que eu deixo a todos vocês a partir de hoje, pessoal, é o evento que a FarmCont está promovendo no ano de 2026. Sei que muitos de vocês já devem ter visto um aviso lá dentro do sistema, já podem ter recebido um e-mail informando sobre o nosso evento, mas eu venho mais uma vez reforçar o convite, com muito carinho e com muito cuidado que a FarmCont criou o Agrocom. O Agrocom é o primeiro e maior evento de agrocontabilidade do Brasil. Ele vai acontecer em setembro, em Porto Alegre, dias 10 e 11 de setembro. Então, eu trouxe aqui o site para a gente dar uma olhada no que a gente espera para o evento. Tá? Serão 2 dias de networking intenso, são esperados mais de 1.200 participantes e mais de 40 palestras, tá? E a nossa preocupação desde o início, pessoal, quando a gente criou o Agrocom, sempre foi mostrar, trazer uma programação rica em conteúdo, tá? Porque o nosso objetivo é que ao final do evento, vocês saiam de lá satisfeitos e vocês saiam de lá tendo aprendido ao menos um pouco com a gente, tá, pessoal? Então, a nossa jornada de conhecimento, ela é dividida em 3 pilares. O primeiro deles sendo o negócio do agro, né? E aí a gente não pode deixar de falar sobre reforma tributária, porque ela vai nortear os próximos anos aqui da estratégia do agronegócio. Claro que um pilar é focado em agrocontabilidade, tá? Temas principais que nós precisamos estar atualizados para prestar um serviço de qualidade aos nossos clientes. E o terceiro pilar de tecnologia e inovação, afinal, a FarmCont é isso, a FarmCont trabalha todos os dias para levar tecnologia a vocês, e isso não poderia estar de fora do nosso evento. Já temos alguns palestrantes confirmados, sei que muitos deles vocês já conhecem, inclusive nosso ilustríssimo professor Elielton Souza já é confirmado durante o Agrocom, e ressalto a vocês que a curadoria foi feita com muito cuidado, eu estou participando diretamente dessa curadoria, para garantir que ao final do evento nós tenhamos o melhor que a gente pôde proporcionar para vocês, tá, pessoal? Eu tenho certeza que vocês não sairão de lá insatisfeitos. E como é um evento promovido pela FarmCont, nada mais justo que vocês, nossos clientes, tenham diferenciais para participar deste evento. Então, na página de compra, vocês podem ver que a gente tem o primeiro lote para clientes FarmCont ainda disponíveis, tá, pessoal? Então, hoje ainda a gente está no primeiro lote, que custa R$ 879. Então, eu deixo a dica, né? 40 palestras por R$ 879. Eu acredito que seja um investimento que vai valer muito a pena para o próximo ano de vocês. E, com certeza, um dos assuntos que a gente está focando mais é reforma tributária, tá? Não se preocupem quanto a isso. Temos algumas facilidades para ingressos em grupos, e aí, para isso, eu solicito que vocês podem clicar nesse link aqui, precisa de ajuda, ou podem chamar os próprios contatos da FarmCont, que a gente direciona vocês para a organização do evento e vai conseguir finalizar aqui com as compras com esses descontos, tá, pessoal? E já temos também
alguns patrocinadores aqui, apoiadores confirmados no nosso evento. Fica o convite, então, entre no site, deem uma olhadinha, estarei mandando o link, tá, nos comentários aqui da chamada, para que vocês possam acessar o site, e qualquer dúvida a gente fica à disposição. 4:09, já passamos, então, aqui da nossa tolerância, e vamos lá ao assunto, ao que vocês realmente querem ouvir. Então, professor Elielton, convido você a vir aqui para a tela comigo. Primeiramente, muito obrigada por aceitar o nosso convite para estar mais uma vez aqui hoje nesse encontro ilustríssimo que nós temos, né, com os nossos clientes. Então, muito obrigada por estar conosco, por compartilhar um pouco do seu vasto conhecimento. E agora a sala é sua, professor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Primeiro, parabenizá-los pelo momento. Nós estamos vivendo um momento de extrema mudança na tributação, em tudo do produtor rural. E nada mais oportuno do que pararmos um pouquinho, tá arrumada nessa gravata, para falarmos a respeito. Talvez se a gente passasse 15 dias aqui conversando, ainda teria coisa para poder conversar. Mas hoje nós temos um tempo para poder cumprir, temos um cronograma e alguns assuntos sobre a reforma tributária. Então, antecipadamente aqui agradecendo a participação de todos e o convite pela FarmConte, quero parabenizá-los por isso. Eu tenho aqui uma apresentação que é apenas um roteiro que eu fiz para que a gente pudesse ter uma sequência lógica das informações. Nós convencionamos, né, eu e o pessoal da FarmConte, deixa eu ver se a apresentação está aparecendo, que eu faria a apresentação e aí, ao final, a gente abriria para as dúvidas. E também nós iríamos verificar as perguntas que, porventura, tenham sido colocadas no chat. Pois assim, a gente dá uma dinâmica melhor à apresentação e pode ser até que, durante a apresentação, a sua pergunta seja respondida. E aí a gente não precisa repetir tudo novamente, tá bom? Então, muito obrigado pela sua participação. A nossa primeira tela aqui já diz tudo, né? O agro não para, a evolução fiscal também não. E nunca evoluiu tanto quanto o que tem ocorrido nos últimos tempos. Reforma tributária do consumo, reforma tributária da renda. Aí, amanhã, nós temos aquela mudança gigantesca do Fundo Rural, para alguns sim, para outros não. Enfim, a classe contábil, ela não pode sair de férias nenhum dia, porque talvez quando voltar já está totalmente desatualizado. E aí, como a gente não consegue tratar de todos os assuntos possíveis, mas que tenham uma importância gigantesca, nós precisamos focar na reforma tributária. Talvez não seja a ideal, talvez não seja a melhor, talvez não seja aquela que a gente gostaria. Fato é que já está aí vigente e nós, que trabalhamos com produtores rurais, precisamos orientar os nossos clientes, ou se você é o próprio produtor rural, você precisa obter informações sobre essas mudanças. E eu costumo dizer, pessoal, em toda palestra que eu estou fazendo sobre reforma tributária, a reforma tributária não é uma mudança de tributos, é uma mudança de comportamento. E a gente sabe que em alguns lugares desse país, alguns produtores rurais, não são todos, e aqui eu não vou generalizar, costumam não observar muito as regras do que está previsto na legislação. Isso vai ser um problema. Nós vamos tratar aqui do contrato de arrendamento, contrato de parceria. Os atuais contratos precisarão sofrer uma mudança. E não existe momento mais oportuno para que você, profissional da contabilidade, faça ou tenha um crescimento no seu escritório, na sua atuação, na sua carteira de clientes. O momento é agora. Se você deixar passar esse momento, talvez a gente não consiga ter nenhum outro momento tão propício para isso. Eu não preciso nem dizer para vocês, eu não preciso chamar a atenção que com o sistema da FarmConte você consegue essa evolução tranquilamente.
Mas o sistema não faz tudo, né? O sistema faz aquilo que ele está programado para fazer, desde que a gente coloque lá dentro as informações corretas. E para isso, a gente precisa conhecer, pelo menos, a Lei Complementar 214. Essa é disparadamente a obrigatoriedade que todo profissional da classe contábil hoje tem para se manter informado perante a reforma tributária. Não conhecer a Lei Complementar 214, olha, posso até dizer que é talvez um suicídio profissional. Porque o que é que a gente tem visto algumas pessoas fazendo? E hoje o brasileiro, o ser humano, enfim, não sei, ele está muito acostumado ao copia-cola, 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 infelizmente. E vem as redes sociais e terminam piorando a coisa porque trazem fórmulas mágicas. Eu acabei de ver, antes de entrar aqui, um vídeo de uma pessoa dizendo o seguinte: olha o que é que a pessoa estava falando. Todo produtor rural vai ter que abrir uma empresa por conta da reforma tributária. Gente, isso não existe. Isso não se sustenta. A Lei Complementar 214, que eu já li de ponta a ponta algumas vezes, desde janeiro do ano passado, eu nunca encontrei essa citação dentro da Lei Complementar 214. Mesmo porque a tributação para a pessoa jurídica é a mesma, idêntica, para produtor rural, pessoa física. Então, nenhum produtor rural precisa abrir uma pessoa jurídica por conta da reforma tributária. Você pode até abrir uma pessoa jurídica, mas por outros motivos, não por conta da reforma tributária. Então, todos esses nossos colegas contadores que estão correndo porque alguém disse na internet, porque fulano disse na internet. Pergunta a essa criatura onde está escrito na lei complementar que é necessário abrir uma empresa por conta da reforma tributária. Ele simplesmente não vai te responder. E se ele te responder, vá na lei, porque você vai ver que isso não se sustenta. Não tem necessidade nenhuma. Eu posso ser contribuinte de IBS e CBS na pessoa física. Posso, não precisa abrir empresa. Eu posso até abrir empresa por outros motivos. Organização patrimonial, governança, alguns ainda falam de sucessão, é uma outra história, mas não por conta da reforma tributária. O tributo que eu pago, ou o tributo que eu cedo crédito na pessoa jurídica, sendo pessoa jurídica, é o mesmo que vai acontecer com a pessoa física. Então, já vamos quebrar essa história que nós estamos vendo, esse mito que está sendo plantado aí na internet, de que todo produtor rural vai precisar ter uma pessoa jurídica por conta da reforma tributária. Não é verdade. Simples assim. Então, vou passando aqui meus slides e vou aprofundando aqui na nossa história sobre a reforma tributária. Nesse momento, nós estamos vivendo uma mudança de alguns impostos. Aqui nós temos um exemplo de alguns impostos, algumas contribuições que nós temos nesse país. Nós estamos falando aqui hoje, nessa apresentação, da reforma tributária do consumo. É dela que nós estamos falando. E essa reforma tributária do consumo altera, basicamente, os seguintes tributos. ICMS, ele vai mudar o ICMS, vai mudar o ISS, que está aqui. Esses dois passam a se chamar IBS, vai mudar a COFINS e o PIS, que passa a se chamar CBS. Quando cada um desse entra, a gente vai ver em breve. Agora, o IPI, Elielton, vai sofrer alteração? Vai. Mas o IPI é quase que um falecido que não morreu, ele existe, né, ele não foi extinto, mas será utilizado somente para aquelas empresas que produzem itens que também estão na Zona Franca de Manaus e são produzidos lá também. Então, se eu tenho uma empresa, por exemplo, uma indústria lá no estado do Paraná, que produz um item, e esse item é concorrente direto com aquele da Zona Franca de Manaus, essa empresa, esse item estará submetido ao IPI. Agora, CID, por enquanto, não mudou, e os outros impostos da cadeia de consumo, por enquanto, também não mudaram, tá? Então, vai mudar
ICMS, ISS, COFINS, PIS e uma alteração no IPI. Vira PIS e COFINS vai virar CBS, ICMS e ISS vai virar o tal do IBS. Essa é a regra do jogo. A gente não pode esquecer que o imposto de renda também da pessoa física acabou de sofrer alteração com a reforma da renda ou das grandes rendas, como o governo costuma chamar. Eu não concordo, mas enfim, está previsto na lei. E o imposto de renda da pessoa física, inclusive do produtor rural, ele já passou, já está sobre as regras das mudanças, seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica. Não importa, tem tributação para todo tipo. E um outro tributo, na verdade, uma contribuição, que é o Fundo Rural, amanhã, dia 1º de abril, sofre uma alteração, lembrando aos senhores e senhoras que a recente perguntas e respostas dessa alteração que houve com base na legislação trouxe a novidade dizendo o seguinte: olha, produtor rural pessoa física do tipo segurado especial continua pagando 1,5% ou sofrendo retenção de 1,5%. E aquele que não é produtor rural pessoa física segurado especial, portanto, o contribuinte individual, ele vai sofrer e vai pagar 1,63% a partir de amanhã sobre a comercialização de sua produção. O grande problema, o grande desafio disso é como as nossas empresas, adquirentes e produtores rurais, vai saber quem é segurado especial e quem não é. E talvez alguém que seja de fora, olha, Elton, tudo simples, é só perguntar ao produtor rural. Meu querido, o produtor rural ele não sabe. Infelizmente, ele não sabe. Se você perguntar a ele, faça o teste. Você é segurado especial ou você é contribuinte individual? Ele vai dizer, não, eu sou produtor rural. Eu sou um outro, ele não vai saber te dizer. Infelizmente. Mas essas empresas, esses adquirentes, porque não é só empresa, o órgão público também tem que efetuar a retenção, vão ter que saber isso e vão ter que efetuar a retenção corretamente. Como ainda estão subrogadas na obrigação de reter e recolher, dessa forma, eles vão precisar, sim, fazer a retenção. Tá? Dessa forma, eles vão conseguir efetuar todas as retenções nos percentuais previstos. Isso é fundo rural, eu trouxe essa parte aqui porque tem muita gente falando sobre isso, e dessa forma a gente precisa levar essa informação para o produtor rural, senão ele vai terminar achando que a empresa está fazendo coisa errada lá no outro lado, e não está, a empresa vai estar somente cumprindo a regra da legislação. Aí volta para a reforma tributária do consumo. Então, nós teremos IBS, CBS, e não podemos esquecer o IPI, que vai sofrer uma pequena alteração, e nós teremos também um tal de imposto seletivo. Quando é que isso entra em vigor? Todos os senhores sabem, todas as senhoras sabem, que em 2026 nós já estamos por conta da fase teste do IBS e da CBS. E na fase teste, determina o artigo 348 o seguinte: você que é contribuinte é obrigado a destacar no documento fiscal as alíquotas de IBS e CBS. 0,1% para IBS, 0,9% para IBS. O agronegócio, que é um tipo de ramo de atividade que está em um regime diferenciado, a partir do momento que ele tem alíquotas diferenciadas, com redução de 60%, naqueles produtos que têm essa tributação, portanto, são tributados a 40% da alíquota efetiva, destacam as alíquotas de 0,04 para o IBS e 0,36 para a CBS. E aqui eu preciso chamar a atenção de vocês para um detalhe. Infelizmente, algumas pessoas disseram o seguinte: olha, houve uma prorrogação da obrigatoriedade de colocação dessa informação
nas notas fiscais por um comunicado que houve da Receita Federal e do Comitê Gestor. Isso não é verdade. Não houve prorrogação coisíssima nenhuma. O ato conjunto que trouxe a informação dizendo o seguinte: você terá 90 dias para colocar as informações que estarão a partir da publicação do regulamento. Então, desde janeiro, que essa regrinha das alíquotas está vigente, continua vigente e obrigatório de colocar nos documentos fiscais dos produtores rurais. Isso é obrigatoriedade e tem que ser feito. O artigo 348 da Lei Complementar 214 diz o seguinte: olha, você que não destacar esse tributo poderá ser cobrado pela Receita Federal desse valor. Então, quando eu falo para vocês que não houve prorrogação, é por conta de um ato conjunto que foi publicado pela própria Receita Federal, é esse daqui, ó, vou trazer para mostrar para vocês, falando a respeito de algumas situações. E aí, aqui no artigo 3º, infelizmente, algumas pessoas leem somente a manchete. Olha o que diz o artigo 3º. Até o primeiro dia do 4º mês subsequente da publicação da parte comum dos regulamentos CBS e CBS, não haverá publicação de penalidade pela falta de registro dos campos de IBS e CBS nos documentos fiscais a que se refere o artigo 1º, tal, e 2º. E ele continua aqui dizendo, sem prejuízo do disposto no caput, a apuração de IBS e CBS no ano de 2026 será realizada em caráter meramente informativo, sem efeitos tributários, desde que cumpridas as disposições e obrigações acessórias previstas na legislação. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: quando for publicado o regulamento de IBS e CBS, o que tem lá dentro, nós teremos 90 dias para colocar isso em prática. Mas todas as regras aplicadas a 2026 continuam normalmente. E muita gente foi para a internet dizer o seguinte, que tinha sido suspensa a obrigatoriedade de colocar as alíquotas nos documentos fiscais, só passando a ser obrigatória a partir de 1º de abril, porque foi 90 dias a partir da publicação daquele documento, ato conjunto, que foi em dezembro. Em hipótese nenhuma. A lei continua dizendo que é obrigatório. E outra, pessoal, você que é do escritório de contabilidade, você que trabalha na contabilidade de um produtor rural, vamos parar com esse negócio de só querer fazer as coisas porque é obrigatório. Presta atenção numa coisa. Nós estamos num momento extremo de mudança. A contabilidade, ela não vai dar conta sozinha disso tudo. Vocês não vão dar conta se você é do escritório de contabilidade. O seu cliente tem que fazer a parte dele. Por exemplo, testar o tal do sistema de emissão de nota fiscal. Seus clientes já testaram? Tem contador que está dizendo, não, o meu cliente é pequeno, ele não precisa participar do teste não, Elielton. Meu filho, presta atenção numa coisa. A partir do ano que vem, o pequeno produtor rural, aquele que é não contribuinte, eu vou falar disso daqui a pouco, vai ter que destacar o valor do tributo no documento fiscal. Um tributo que ele nem sabe o que é. Vai ter que colocar um código específico no documento fiscal. Código de situação tributária, código de classificação tributária. E tem contador dizendo que o cliente dele não precisa participar do teste. Com todo respeito à opinião contrária. Você está procurando problema para você. Porque quando chegar 2027, que o produtor rural for vender para uma grande empresa, a empresa vai chegar para ele e vai dizer, cadê meu crédito presumido? Ele vai dizer, hã? Do que você está falando? Eu não sei o que é crédito presumido. Ele é capaz de perder a venda. Lá vem ele para dentro do seu escritório, procurar saber como é que faz, para que você, contador, vá lá configurar o sistema dele, você sabe muito bem que é assim que funciona. Lá vai você explicar para ele o que é um CST, o que é um código de classificação, se é bom, se é ruim para ele ser contribuinte regulado IBS e CBS por opção e não por obrigatoriedade, sendo que você tem o ano de 2026 todo para ele fazer isso, errar e não ser penalizado.
mas você vai deixar para fazer isso em janeiro de 2027, já valendo a tributação. Eu não vejo lógica, eu não consigo entender a lógica de algumas pessoas quando fazem isso. No meu ponto de vista, todo contribuinte, grande ou pequeno, já deveria estar participando do teste de IBS-CBS. A gente cansa de conversar com produtores rurais de médio e pequeno porte. Eles, eu vi falar da reforma tributária. A gente pergunta, mas o seu contador não lhe explicou nada? Você não viu? Você não perguntou para ele? Não, Eliel, eu não estou sabendo. Na melhor das hipóteses, sabem do tal do CNPJ. Isso é um problema que vai voltar para dentro do escritório de contabilidade. Mas, como dizia meu avô, quando não houve conselho, né, a pessoa no futuro vai ver a diferença. Então, 2026 é teste. Aí vem 2027. Entra a CBS. A previsão que nós temos nesse momento é que 2027 só entra a CBS. Não tem nenhum outro tributo a entrar em 2027. Acaba o PIS e COFINS. 1º de janeiro de 2027. Vou fazer uma festa. Por quê? Porque acabou o PIS e COFINS. Eu nunca vi uma legislação feita para a gente errar. É impressionante. Ora pode tomar crédito, ora não pode, ora é suspensão, ora é isso, ora é aquilo. Pelo amor de Deus. Não tem condições do negócio. Não tem ser humano na face da Terra que domine a legislação de PIS e COFINS. Porque toda hora muda. Leandro, mas você tem que olhar o princípio da essencialidade. Meu filho, o que é essencial para você pode não ser para mim. Não é verdade? O que é essencial para o produtor rural pode não ser, pessoa jurídica, pode não ser para uma indústria. Então, é muito subjetivo. Só que a gente tem que dar conta do negócio. A partir de janeiro, ele acaba. E aí, o que é que entra em lugar? CBS. Observe aqui, o agro. A alíquota aproximada de 4% para a CBS. Por que 4%? De onde é que eu tirei essa alíquota? Vamos lá. A alíquota prevista para a IBS e CBS é de 28%. É o que está se falando aí. Pode ser mais, pode ser menos. Se você pegar a página da reforma tributária da Receita Federal e você colocar lá uma data projetada para 1º de janeiro de 2027, lá vai aparecer para uma alíquota de 8,4%. E 40% de 8,4%, já que a alíquota do agronegócio ela é reduzida em 60%, portanto, tributada em 40%, vai dar entre 3,5% e 3,6%. Eu arredondei e coloquei ali aproximadamente 4%. Não é que eu vou trocar um tributo por outro e vou pagar 4%. Não, não, não. O agronegócio vai começar a pagar um novo que hoje ele não paga, que não é contribuinte, melhor dizendo, que é o PIS e COFINS. Ele vai passar a ser contribuinte de CBS. E ainda tem pessoas achando que isso vai ser revogado. E eu acho que essa pessoa também acredita em duende, em fada madrinha ou coisa do tipo. Só pode. Porque a legislação que depende de emenda constitucional passou 30 anos para ser alterada, foi alterado do jeito que foi, então está vigente aí a legislação, Lei Complementar 214, mais de 540 artigos, mais de 20 anexos, um monte de cartilha por fora trazendo novidades, e era para simplificar. Mas olha em que ponto nós chegamos. Dessa forma, a legislação ela vai ser alterada para o contribuinte, porque em 2027 nós já teremos aí, vou trazer aqui minha outra apresentação, para que vocês possam ver, em 2027 entra a CBS. Deixa eu ver se mudou aqui. Beleza, agora mudou. Então, 2027 está aqui, CBS e entra PIS e COFINS. O IBS entra, Elielton, em 2027, preste atenção. Existe uma proposição, estão tentando puxar o IBS para entrar em vigor em janeiro de 2027. Eu, sinceramente, não sei dizer se isso é bom, se isso é ruim. Eu também que tem a impressão formatada. Para o produtor rural, que vai ter impacto no fluxo de caixa, é péssimo. Mas para a contabilidade, passar 7 anos sofrendo com a implantação do sistema e trabalhar em 2 sistemas ao mesmo tempo, é desumano isso aqui. Porque 2027 entra a CBS, aí vamos para 2028, que não sofre nenhuma alteração, 2029 começa a entrar IBS em 10% da alíquota naquele ano.
e cai 10% da alíquota de ICMS e do ISS. E assim sucessivamente para 2030, 31 e 32, quando em 32 a gente tem 40% da alíquota de IBS e menos 40% da alíquota de ICMS e do ISS. 2033, extinção do ICMS, extinção do ISS, reforma tributária completamente implantada, pelo menos nessa parte aqui, se não houver mudanças, tá? Então, esse é o cenário do qual nós precisamos entender que a Receita Federal, que o Comitê Gestor do IBS estão trabalhando. E como eu coloquei aqui abaixo, até o fechamento dessa apresentação, desse material, nós ainda não tínhamos e não temos a informação da alíquota efetiva. Nós temos uma alíquota prevista de 28%. Mas isso não quer dizer que será essa. Pode ser mais, pode ser menos. Essa é a alíquota total. No agro, redução de 60%, portanto, tributado a 40%. E assim será logo, logo em breve. Falando do produtor rural, qual é o ponto de partida? Primeiro é você entender a lei complementar. Todo contador, não tem um que vai escapar, ou ele entende dessa lei complementar, ou o contribuinte vai terminar pagando errado. Essa é a regra, não tem jeito. Ah, Elton, eu li um pedaço da lei. Pô, meu amigo, um pedaço não serve. Por quê? Só para te dar um exemplo. Falar de compra de trator. Está lá no artigo 108, 109 e 110. Venda de trator. Está no 406, 407. Então, ler um pedaço, às vezes, não te dá visão. Produtor rural. Está espalhado em vários lugares da lei. Artigos 125, 135, 137, 138, 148 e por aí vai. Então, o ideal é que você domine essa legislação. Eu sei que falar é fácil, mas é difícil a gente fazer. Sinto muito, é a regra do jogo. E aí, o que a lei traz de obrigatoriedade é que todos que tenham operações onerosas são contribuintes de IBS e CBS. Todo mundo que tem operação onerosa é contribuinte de IBS e CBS. Para você não ser contribuinte, a lei precisa determinar expressamente. Vou te explicar. Vou lhe explicar para você entender. Elielto, então você está dizendo que todo produtor rural vai pagar IBS e CBS? Nós não falamos pagar. Nós falamos que pode ser contribuinte. Todos são contribuintes. Todo produtor rural é contribuinte. Porém, aqueles que a lei expressamente determina que não são, não vão recolher IBS e CBS. Presta atenção no que eu estou falando, para depois sair dizendo, o professor falou lá na aula que todo produtor vai pagar IBS e CBS. Não é isso que eu estou falando. Porque depende do faturamento. Ou melhor, depende da receita bruta. Aí, a lei traz expressamente que o produtor rural, pessoa física ou jurídica, que no ano calendário tenha receita inferior a 3.600.000, não é contribuinte de IBS e CBS. Ele não é contribuinte. Simplesmente assim. E dessa forma, ele está submetido à lei, mas ele é um não contribuinte. E outro tipo de produtor rural, que é o produtor rural integrado, ele não é contribuinte independente de qualquer receita que ele tenha. O produtor rural integrado, eu trouxe essa imagem aqui como exemplo, é aquele produtor rural que recebe suínos ou aves de um produtor rural integrador, ou de uma empresa como a BR Food, Sadia, por exemplo, e logo depois que ele recebe esses animais, ele recebe também a ração, vacina, ele engorda esses animais não são dele, tá? Ele recebe de um terceiro e devolve esse produto para a integradora ou integrador. Agora, algumas pessoas estão dizendo que ser um não contribuinte de IBS e CBS é bom, que talvez seja uma válvula de escape, uma válvula de saída para o produtor rural. Eu não concordo. E eu vou explicar para vocês por que eu não concordo. Imagina que o Elielton vai fazer uma compra de 2 produtores rurais. Um produtor rural é o Rodrigo.
A outra produtora é a Poliana. Poliana, ela é contribuinte regular, ou seja, ela está submetida ao regime da não cumulatividade do IBS e da CBS. Já o Rodrigo é um não contribuinte porque teve receita abaixo de 3 milhões e 600. A Poliana, quando ela vender para o Elielton, vai dar ao Elielton crédito integral de IBS e CBS. A partir de janeiro de 2033, Poliana vai me dar 11,2% de crédito, que é 40% da alíquota de 28%. Veja, mas o Rodrigo é um não contribuinte. O Rodrigo vai me dar o que a gente chama de crédito presumido, que, em regra geral, é inferior ao crédito normal ou integral. Você acha que eu vou querer comprar de quem me dá crédito integral ou de quem me dá um crédito inferior, porque é um presumido? Eu vou querer comprar de quem me dá o crédito integral, pessoal. Ou eu vou dizer, Rodrigo, é o seguinte, ou você me dá um desconto para poder equiparar com o valor que a colega está nos vendendo, a Poliana, ou eu vou comprar diretamente com a Poliana. Tá? Aí você pode pensar assim, não, Elielton, mas a lei foi feita com alguns princípios. O princípio é muito bonito no papel. Na vida real, meu filho, é outra história. Você quer dizer o direito ao crédito maior ou menor que vai ser aplicado a esse adquirente não vai ser motivo dele decidir de quem vai comprar? Sinceramente, você pensa isso? Não é o que o mercado já está fazendo. Eu tenho clientes que já estão recebendo um questionário de alguns adquirentes para saber o que é que ele vai fazer de IBS-CBS. Muitos produtores rurais ainda não sabem exatamente o que vai ser dele de IBS-CBS. Aliás, eles não sabem, muitas vezes, nem que vão começar a pagar um tributo que hoje eles não pagam. Somos nós, contadores, que somos, digamos assim, responsáveis para falar isso para o contribuinte, para o produtor rural. Eu vi uma frase num livro que foi publicado, esqueci agora o nome da pessoa, me perdoe, e ele colocou o seguinte, falando para contadores, se o seu cliente procurar outro profissional para tomar informações sobre a reforma tributária, você falhou. E se você for pensar, a vida inteira, a contabilidade clamou, isso é geral, que a contabilidade faz muita obrigação acessória, que a contabilidade entrega muita obrigação, que o papel do contador é um papel mais consultivo. Ok, concordo. Chegou a hora, então. Chegou a hora da contabilidade ser consultiva. Por quê? Porque daqui a pouco nós vamos falar de um tal de apuração assistida. A gente não vai fazer para pessoas jurídicas, por exemplo, SPED fiscal. A gente não vai fazer no futuro FD contribuições. Nós não sabemos ainda quando é que isso acaba. Mas que vai acabar, vai. E aí, eu acho que isso vai ser antecipado, essa extinção pela Receita Federal. Quando eu chegar na apuração assistida, eu vou explicar para vocês. Então, muito cuidado quando alguém vier dizer para você, olha, a melhor coisa que fizeram foi deixar o produtor rural, pessoa física ou jurídica, que tem a receita abaixo de 3 milhões e 600 mil, fora da obrigatoriedade de IBS-CBS. Ele não é contribuinte obrigatório. Porém, tanto o produtor rural, pessoa física ou jurídica, com receita abaixo de 3 milhões e 600 mil, quanto o produtor rural integrado, eles podem optar pelo regime regular de IBS-CBS. Ele faz essa opção, olha, eu quero ser. E a partir daquele momento, da opção que ele faz, óbvio, ele passa a ter direito a crédito nas compras e se debita pelas saídas, que é o que a gente chama de regime de não cumulatividade. Nas minhas compras direcionadas à minha atividade rural, eu tenho direito a crédito. Nas minhas vendas de meus produtos que eu produzi, eu vou ter o meu débito. Claro, óbvio, observando se o produto é tributado, se é alíquota zero, se é suspensão, enfim, vai depender da situação. Então, eu produtor rural não contribuinte, eu posso optar? Posso. E essa opção, ela vai ser materializada
dentro do sistema da apuração assistida da Receita Federal, que eu vou trazer daqui a pouco, onde você vai marcar que você é contribuinte regular. Por opção. Você agora é contribuinte por opção, tá bom? Aí, meu amigo, muda o jogo completamente. Prestem atenção no que eu vou falar aqui agora, principalmente você que é de contabilidade. Quando o produtor rural ele é um não contribuinte, nas operações de vendas dele, dos produtos que são tributados, por exemplo, lá do anexo 7 da Lei Complementar 214, esse produtor rural ele vai colocar somente um único código para tudo quanto é produto. 410.014, Código de Classificação Tributária, e Código de Situação Tributária 410. Até aí, nenhuma novidade. Beleza. 410 e 410.014. Mas imagina que esse produtor rural ele faz a opção em ser contribuinte regular no meio do ano. O que é que vai acontecer? Ele não poderá mais usar o código 410.014. Porque quando ele passou a ser contribuinte por opção do IBS e da CBS, ele agora vai ter que destacar para quem estiver comprando dele, dos seus produtos, claro, produtos tributados, o crédito de IBS e CBS para isso. Para ele é um débito, para quem está comprando é um crédito. E não vai ser mais no código 410.014. E qual vai ser o código, Elielton? Pois é, existem mais de 130 códigos diferentes. Nem todos aplicam-se ao produtor rural. Só que não é uma análise muito fácil de fazer. E aí as pessoas, no tal do copia e cola, quer pegar um único código e colocar lá dentro. Por exemplo, eu estou vendendo bovino. Um bovino para um frigorífico, você pode dizer, opa, é insumo, ele é o do bovino. E aí eu vejo algumas pessoas na internet dizendo, se é insumo, então o código de classificação tributária é o 200.038. Errou. Está errado. Por quê? Primeiro, gado vivo não está listado no anexo 9. E se não está listado no anexo 9, não pode receber o código de classificação tributária 200.038. Ou até mesmo o código 515.001. E aí eu pergunto para você, você sabe a diferença de um para outro? Porque os dois podem ser usados na comercialização de insumos, desde que obedecidas as regras do artigo 138 e o que está dentro do anexo 9 da Lei Complementar 214. Então, não basta você chamar de insumo para que você coloque um código 200.038, que é um código de classificação tributária, ou tampouco 515.001, dizendo que é um insumo que tem diferimento. Não é assim que funciona. Porque, primeiro, lá não tem bovino para abate. Lá tem reprodutores. É completamente diferente. Reprodutores. E ainda tem um agravante. A depender do produto, você tem que observar qual é a destinação que vai ser dada àquele produto. Como, por exemplo, alguns tipos de grãos que serão utilizados para fazer ração animal. E esse tipo de detalhe, infelizmente, o brasileiro não está muito acostumado a observar, a olhar. O que é que se faz? Não, vamos colocar esse código aqui e vida que segue. Para mim, a pior falha da Receita Federal foi ter feito a suspensão da validação dos códigos de classificação tributária na fase de teste. Gente, isso é uma incoerência absurda. Por que incoerente, Léo? Então eu vou te explicar, meu querido. Porque na fase de teste, que é a hora que a gente poderia errar, a validação vai dizer, olha, esse código está errado, e eu vou lá e conserto, e a fase de teste não teria problema nenhum, suspenderam. Só que a partir de janeiro de 2027, que é para valer, você pode tomar uma multa se você fizer errado, vai ser validado. E o que é que vai acontecer? Eu não sei se todos os códigos que estão sendo colocados esse ano estão batendo com a regra de validação da Receita Federal. E quando entrar 2027, vai começar a validação, e aí as minhas notas fiscais poderão começar a ser rejeitadas. Só que eu estou no momento do pagamento do tributo.
E eu poderia errar agora, consertar sem problema nenhum. E em 2027, Elielton, será que vai passar na validação? Não sei, porque a gente não está testando a validação. E ainda tem contador que bate palminha para a Receita Federal por esse tipo de decisão. Não deveria ter atenção da validação das notas fiscais. Para isso é que existe os sistemas da Receita Federal. Mas, para variar, né, disseram que ia impactar na emissão dos documentos fiscais. Quer dizer que vai impactar agora e em 2027 não vai impactar? Sério mesmo? E se o código estiver errado? E se a tributação estiver errada? E passar na validação? Por exemplo, repito, qual é a diferença de utilização do código 200.038 e do 515.001? Porque os dois são do anexo 9 e do artigo 138. Qual é a diferença? A maioria das pessoas não sabe. O 200.038 é quando eu vendo o produto e ele não está submetido ao diferimento. 515.001 é quando eu vendo um produto e um insumo e ele está submetido ao diferimento. Agora, quando é que se aplica o diferimento? Aí é outra história, é outro momento, é outro problema que nós vamos ter que superar. Então, essa opção que o não contribuinte faz, é possível? É possível. E a partir dali, os códigos de classificação tributária, ele, o contribuinte ou a contabilidade, não sei, alguém, vai ter que alterar os códigos que tem lá, que na verdade vão ser somente dois, Código de Situação Tributária 410 e Código de Classificação Tributária 410.014, para os outros códigos, que pode ser uma infinidade de códigos, como, por exemplo, o 200.038, o 515.001, o 200.036, e tem um monte lá que é atribuído a produtor rural. Só para vocês terem ideia do impacto dessa decisão para ser contribuinte de BS-CBS, observe essa simulação que eu vou fazer aqui entre 2027, com a entrada apenas da CBS, estamos aqui considerando que só a CBS vai entrar em 2027, eu trouxe aqui, ó, uma aquisição de R$100 mil de insumos, eu sendo contribuinte regular ou contribuinte por opção, no alíquota de exemplo de 5% de CBS, porque nós temos somente CBS, me deu um crédito de R$5 mil. Quanto eu paguei? 105 mil. Isso foi em janeiro de 2027. Peguei esses insumos, produzi e vendi minha produção. Vendi essa minha produção por R$400 mil. 5% a que eu estou submetido no mês de julho de 2027, lembrando que a alíquota não vai ser de 5%, vai ser de 3,5% a 4% aproximadamente, essa alíquota é meramente exemplificativa, 5% de 400 mil deu R$20 mil. Quanto é que esse contribuinte vai pagar de imposto? Ora, esses R$5 mil aqui está disponível lá no apuração assistida dele, que é o programa da Receita Federal que vai controlar esses créditos. Quando ele vender esses R$20 mil aqui de débito, pois é regime de competência, o débito é competência, grava isso. O débito de BS-CBS é pelo regime de competência. O crédito é pelo regime de caixa, é pela extinção do débito anterior. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que pagar 20 mil. Ah, mas eu tenho um crédito de 5, Elton. Verdade. O apuração assistida automaticamente vai pegar 5 mil de crédito, menos 20 mil de débito, você vai pagar 15 mil. Quando é que eu vou pagar isso? Nós não temos a data ainda definida. Isso está expresso lá no artigo 44, isso não foi definido ainda. Agora, olha a projeção para 2033. Mudou de figura. Agora nós temos IBS e CBS. Esse meu exemplo é a partir de 2033, quando a reforma tributária está em sua plenitude. Vou usar os mesmos números. No exemplo anterior, a gente pagou 15 mil. Compra insumos, 100 mil. A alíquota agora é 11,2%, que é 40% de 28% da alíquota total. Soma de IBS e CBS da alíquota, me deu um crédito de 11.200. Total da nota, 111.200. Pego esses insumos, produzo o meu produto e vendo pelos mesmos 400 mil. Estou mantendo os números para que você possa ver a diferença entre um período e outro. Em cima de 400 mil, eu vou me debitar de IBS e CBS
de 11,2%. 44.800, portanto, eu vou ter de débito. Total da nota que eu vou receber, 444.800. Mas eu tenho 11.200 de crédito, Elielton, verdade. Então, o sistema da apuração assistida vai fazer isso aqui, ó. Imposto a recolher, 33.600. Débito de 44, menos 44.800, menos 11.200 de crédito. Débito de 44.800, menos crédito de 11.200. Paga 3.600. Preste atenção numa coisa. Entre 2027, com os mesmos números, você pagou 15 mil. Em 2033, com os mesmos números, você pagou 33.600. É mais de 100% de aumento nesse tributo. E aí? Seu cliente está preparado para isso? Você que é produtor rural está preparado para isso? Aqui nós estamos pegando uma alíquota prevista de 28%, estimando aí que é 40% dessa alíquota. Por isso que deu 11,2% aqui, que é a alíquota base para o agronegócio, só que essa alíquota de 11,2%, ela só existe a partir de janeiro de 2033. Então, olha o tamanho do impacto disso aqui. Elielton, eu sou produtor rural, não contribuinte, optei em ser contribuinte de BS-CBS, mas me arrependi. Eu quero sair. Eu posso? Pode, claro que você pode. Só que tem um probleminha. Você só sai no ano subsequente. Você não sai no mesmo ano. Você vai continuar aquele ano todo ali, ó, passando por IBS e CBS. Só a partir de janeiro do ano subsequente que você sai. E ainda tem um agravante. Se você, no ano do pedido da renúncia ou no ano anterior, solicitou ressarcimento de IBS e CBS, você só sai 2 anos depois. Isso está na lei complementar. Então, você não pode simplesmente entrar para o regime, porque achou que era bom, não gostar e sair imediatamente. Não é assim que funciona. A renúncia, ela é possível, desde que você só possa sair no ano subsequente. E você também só sai, você só vai renunciar, se naquele ano a sua receita não foi superior a 3.600.000. Porque se for superior a 3.600.000, meu querido, você é contribuinte obrigatório. Você vai ter que contribuir. Você não tem como sair. Eu só posso renunciar se aquele ano ficou em 3.600.000. Outro desafio aqui, que criou um burburinho aí na internet, sem motivo nenhum, o CNPJ. Ah, mas agora o produtor rural vai ter CNPJ? Vai. Qual é o problema? Na hora da compra, ao invés dele dar o CPF, ele dá o número do CNPJ. Gente, onde é que está a dificuldade disso aqui? Onde é que está a dificuldade disso? Para que isso? Hoje, os produtores rurais de São Paulo já passam por isso. Aliás, há muito mais do que 15 anos. Estão todos lá trabalhando normalmente. Esse CNPJ, ele é obrigatório a partir de julho de 2026, vai acabar com o CAIPF, vai acabar com a inscrição estadual e vai virar tudo o quê? CNPJ. E aí, qual é o medo disso aqui? É que ao ter um CNPJ, esse produtor rural passa a ser uma pessoa jurídica. Não, ele é uma pessoa física que tem um CNPJ. A exemplo, os produtores de São Paulo. Você continua sendo pessoa física, meu filho. Você não abriu uma pessoa jurídica. Você tem um CNPJ somente. Ah, então eu vou pagar os impostos de empresa? Também não. Você continua pagando todos os impostos que hoje existem para uma pessoa física. Agora, qual é a mudança de comportamento que tem nisso aqui? A sua natureza jurídica permanece inalterada. A mudança de comportamento é isso aqui, ó. Comprou para consumo pessoal, você coloca o CPF. Comprou para a tua atividade agrícola, econômica, coloca no CNPJ. Na hora que você coloca no CNPJ, sendo contribuinte regular ou sendo contribuinte por opção, você automaticamente, quando colocou no CNPJ, teve o direito ao crédito de BS-CBS. Ah, Elielton, mas eu errei e coloquei o CPF. Pois é, você acabou de perder o crédito de BS-CBS. Para que na próxima compra você entenda, já que está doendo agora no teu bolso, que ao comprar para a tua atividade rural,
tu tem que colocar no CNPJ a partir de julho desse ano, conforme prevê a Receita Federal. E esse CNPJ não transforma o produtor rural em pessoa jurídica. Ele é uma pessoa física. É apenas para poder segregar aquilo que é da atividade rural daquilo que não é da atividade rural. E, portanto, dessa forma acontecerá. Aí tem uma pergunta no mercado que o pessoal fica aí viajando. É para todo tipo de produtor rural ou é só para contribuinte? Meu filho, não importa. Ah, por que não importa? Porque a multa, se tu não fizer para todo mundo, é de R$ 2.000. É isso que importa. Então, se vai ser para o grande, para o pequeno, para o médio, coloca todo mundo. Aliás, um comunicado do Comitê Gestor há poucos dias atrás, do I008, Institucional 008, um comunicado que saiu, que antes falava que era só para contribuinte, agora tirou a palavrinha contribuinte. Então, o CNPJ vai ser para todos os contribuintes, seja eles lá quais forem. Ou seja, a contraprestação, a fornecimento com contraprestação é tributado pela lei. Simples assim. Exportações, Elielton, são tributadas? As exportações, elas são imunes. São imunes. Artigo 8º, combinado com o artigo 82. E nesse caso da exportação, em virtude da imunidade, olha o detalhe, não precisa estornar o crédito da compra dos insumos. Nesse caso específico. Assim como não precisa estornar o crédito da venda de produtos que o produtor rural fez, que tem alíquota zero. Não estorna os créditos da entrada. E o que é que ele vai fazer com esses? Por exemplo, um produtor de frutas, que é alíquota zero. Os insumos são tributados e a saída é com alíquota zero. Então, ele vai ficar com esse crédito lá parado? Não. Ele pode pedir ressarcimento. A Receita Federal vai analisar e vai devolver esse dinheiro para ele, depositando em conta. A mesma coisa, aqueles que fazem exportação. Vai ficar com crédito parado? Você pede o ressarcimento. E isso, pessoal, é algo que a própria contabilidade poderá fazer. Pega esses créditos e simplesmente solicitar ressarcimento, seja de imunidade, seja de alíquota zero, não importa. O momento da ocorrência do fato gerador é o fornecimento do produto ou do serviço. Ali acontece a tributação. Mas cuidado, o artigo 10 tem uma exceção à regra perigosíssima para o agronegócio. Vou chamar a atenção disso aqui. Venda para entrega futura. Eu vendo o produto agora, recebo o valor antecipadamente, mas eu vou entregar o produto no futuro. Para a IBS e CBS, eu tenho que emitir uma nota fiscal agora e tributar o IBS e CBS agora, para o IBS e CBS. Para o imposto de renda, só haverá tributação na hora da entrega do produto. E, pelo amor de Deus, não tentem pegar a legislação do imposto de renda e colocar para IBS e CBS ou vice-versa. Cada um tem um momento específico de tributação. Então, na venda para entrega futura, eu tenho que emitir uma nota fiscal na hora do recebimento do valor, antecipadamente, pago o tributo a partir daquele momento, e na hora da entrega do produto, eu emito uma segunda nota fiscal, até porque tem que entregar o produto, tem que emitir a nota, citando aquela ou aquelas notas fiscais que eu emiti anteriormente e que, nesse caso, simplesmente você teve o direito de receber antecipadamente, mas tem a obrigação de pagar o tributo. E muitos produtores rurais, muitos colegas que são contadores ainda não sabem desse detalhe. Acham que podem continuar operando como faz hoje na venda para entrega futura, pura e simplesmente com o contrato. E olha o desafio, quem recebe esse valor é o financeiro do produtor rural, que não necessariamente passa essa informação para o setor fiscal. E o setor fiscal tem que emitir a nota fiscal naquele momento, porque o pagamento do tributo, ou melhor, a ocorrência do fato gerador do tributo, ela é mensal. Lembra? Regime de competência. Então, eu tenho que pagar naquele momento. É dessa forma que vem o IBS e CBS,
Quem é o contribuinte de IBS-CBS? Vários, sejam aqueles que fazem operação onerosa, às vezes até a operação não onerosa vai me obrigar a pagar IBS-CBS. Vou te dar um exemplo. Doação. Se você faz uma doação de um determinado item que te deu direito a crédito pelas entradas, você vai ter duas opções. Ou você estorna o crédito da entrada, ou tributa na saída pelo valor de mercado. O que é melhor para você? Isso já está vigente. Está na Lei Complementar 214. Então, é aquele que desenvolve atividade econômica de forma profissional, mesmo que não seja regulamentada. E aí eu trouxe aqui uma figura muito conhecida dos contadores do agronegócio. Lembra aquele cidadão que se diz produtor rural, compra gado do produtor rural e vende para o frigorífico? O regulamento de imposto de renda diz o seguinte: se ele faz isso de forma habitual e com intuito de lucro, ele é um equiparado à pessoa jurídica. Aqui, para a IBS-CBS, não muda nada. Ele é contribuinte do mesmo jeito. Então, agora, ele vai ser um contribuinte. Ah, Elielto, mas ele só compra abaixo de 3.600.000. Então, ele é um não contribuinte. Precisa abrir uma pessoa jurídica? Não, não precisa. Ele é contribuinte de IBS-CBS da pessoa física. Agora, o critério do IBS-CBS é diferente do critério de imposto de renda. Quando ele compra esse gado de um produtor rural, se esse produtor rural ele for contribuinte regular ou contribuinte por opção, vai gerar o crédito para esse cidadão aqui do meio, que está comprando e vai vender para o frigorífico. Quando ele vender para o frigorífico, a pergunta é, ele vai dar crédito ao frigorífico de IBS-CBS só se ele for um contribuinte regular, que é aquele que é obrigado, ou se ele for um contribuinte por opção. E esse frigorífico, com certeza, vai querer o crédito dele o máximo possível. Então, vai dizer, meu amigo, você é contribuinte regular, porque você tem uma operação que traga habitualidade ou volume que caracterize a atividade econômica. Ninguém compra um bovino, uma cabeça, para vender para o frigorífico. O cara compra em volume e tem intuito de lucro. Então, ele é contribuinte de IBS-CBS. Cuidado que a tributação de IBS-CBS é diferente da tributação de imposto de renda. O contador vai ter que fazer uma análise muito bem feita. Eu acabei de falar do crédito de IBS-CBS, mas falei também do débito de IBS-CBS. E existe a tributação para quem vende e para quem compra. Para quem está vendendo, vamos lá, olha só. Para quem está vendendo, regime de competência. O tributo ocorre naquele momento. Essa é a regra, ok? Essa é a regra. E para quem está comprando, Elielton, só tem direito ao crédito depois que existe a extinção desse débito lá por quem vendeu para mim. E essa extinção dos débitos, a extinção do débito, as modalidades, está nesse artigo 27, que pode ser por diversos modos, decorrente dessa incidência. Quem vende, se debita. Como é que ele vai extinguir esse débito? Compensando com créditos que ele tenha lá de outras compras que ele tenha, pagando porque ele não tinha outro crédito lá nenhum, então ele vai ter que pagar e extinguir esse débito, eu que comprei posso me creditar, ou, em virtude de split payment, eu paguei por um meio de pagamento eletrônico, esse meio de pagamento eletrônico, que pode ser um boleto, pode ser um cartão de crédito, pode ser um Pix, separa o valor que é desse vendedor para mim, deposita na conta dele, e o imposto paga para o governo, extinguir o débito, ou, se eu quiser, eu uso o que a gente chama de RAD. R-A-D, D de dado, RAD, que é recolhimento pelo adquirente. Como é que funciona isso, Elielton? Olha só, novamente. Imagina que Elielton é um produtor rural e que ele vai comprar de uma empresa que vai vender para o Elielton 30, 60 e 90. Sei lá, uma máquina, um trator. Elielton vai pagar em 30, 60 e 90. Tá? Esse trator vai dar o direito ao crédito a Elielton integral de IBS-CBS. Elielton, ele quer tomar esse crédito, mas para ele tomar o crédito, o débito lá anterior tem que ser extinto. Ou por compensação dessa concessionária contra o crédito que ela tem de IBS-CBS, ou a concessionária paga esse débito,
ou quando eu pagar para a concessionária, o split payment separa e paga para o governo e extingue o débito, ou eu faço o RAD. O que é o RAD? Recolhimento pelo adquirente. Quando essa concessionária me vender, o documento fiscal de venda desse produto vai cair diretamente nesse sistema aqui. Isso aqui é uma das telas do sistema da apuração assistida. Esse valor que eu tenho de crédito de BS e CBS vai aparecer para mim aqui numa listagem como essa. Ai, perdão, passei demais, desculpa. Numa listagem como essa aqui, onde esse valor que eu tenho direito ao crédito vai ficar aqui na coluna não apropriado. Eu vou passar para a próxima tela, que é melhor de ver. Pronto, aqui, ó. Não apropriado. O que isso quer dizer? É um crédito que eu tenho direito, mas eu ainda não posso usar. Por quê? Porque ele não foi extinto. Aí, o governo que criou o tal do recolhimento pelo adquirente, criou dentro desse sistema essa possibilidade aqui, ó. Ações. Eu, Elielton, vou no meu apuração assistida, clico nessa opção aqui de ações, para esse possível crédito que eu ainda não apropriei, porque eu não paguei, porque não foi extinto ainda, e ao invés de eu pagar o valor total para o fornecedor e ele pagar o imposto, eu pego, gero um DARF e pago somente o imposto para o governo. E nesse caso eu estaria pagando 230,41. Isso que nós chamamos de RAD, recolhimento pelo adquirente. E aí, esse DARF, o valor, quando eu pagar e extinguir o débito, esse valor que agora está na coluna não apropriado, passa para a coluna apropriado. O apropriado quer dizer está liberado para você utilizar. E aí eu posso utilizar aquele crédito para deduzir de débitos que eu tenha na minha apuração, já que é um conta corrente de débitos e créditos. Claro, estamos falando aqui do contribuinte regular ou do contribuinte por opção. E dessa forma, eu consigo me beneficiar desse valor. Aqui está um modelo de DAF. Aqui o valor é 1.500, mas foi só para vocês verem. Olha aqui, ó. Código de Receita 2501. Contribuição sobre bens e serviços. Ou seja, aqui nós estamos vendo que a Receita Federal já está preparada para essa cobrança. Intransferibilidade do crédito. Mesmo que eu tenha um saldo credor lá, remanescente de várias operações, eu não posso transferir esse crédito para outra pessoa jurídica. Então, aquele mercado de venda de crédito que existe hoje, ele acaba, ele morre. Só existem duas situações em que eu posso transferir esse crédito. A primeira situação está no artigo 55, parágrafo único, que é cisão, fusão ou incorporação. Portanto, estou falando de pessoa jurídica que tenha cisão, fusão, incorporação. Então, eu posso transferir esse crédito nessa operação. E a segunda situação é o cooperado, que participa de uma cooperativa, que adotou o regime específico do artigo 271. E, nesse caso, o cooperado que comprou os insumos, tomou o crédito, produziu aquele tal daquele produto, mandou para a cooperativa. Quando a cooperativa vender, ela vai se debitar. Mas o crédito ficou no cooperado. O que é que esse cooperado pode fazer? Transferir esse crédito para a cooperativa. Essa previsão de transferência do crédito do cooperado para a cooperativa, você encontra no artigo 272 da Lei Complementar 214. Aí a cooperativa estará com crédito e com débito, quando ela vender para um não cooperado. E aí, um menos o outro, o valor de BS-CBS que der, ela paga, e isso vai reduzir o impacto da cadeia na cooperativa. Os regimes de apuração de BS-CBS no agronegócio é igual a qualquer outro, não existe diferença. Crédito pelas entradas, débitos pelas saídas, não muda, como qualquer outro tipo de operação. Nós teremos o que a gente chama de consolidação e centralização. Qual é o impacto disso aqui? O impacto é gigantesco. Por quê? A consolidação e a centralização partem de um pressuposto, olha só, de apuração mensal, regime de competência. Nós precisaremos fechar
o tal do sistema de apuração assistida, só que não tem prazo ainda para isso, e depois desse fechamento, o pagamento do tributo das minhas operações que sobraram do mês anterior. Por exemplo, janeiro de 2027, vendo meus produtos, me debito. Supondo que eu não tenha crédito nenhum, eu tenho que pagar esse imposto na data que ainda vai ser estipulada, pois o artigo 44 ainda não traz essa data. Isso vai ser feito por uma centralização. Como assim centralização, Elielton? Vou trazer um exemplo prático para vocês entenderem. Imagina que o Elielton é um produtor rural que tem uma fazenda no estado de Minas Gerais e outra fazenda no estado de Santa Catarina. Dentro do sistema da Receita Federal do apuração assistida, não vai aparecer aqui, na apuração assistida, o que é a operação da fazenda de Minas, o que é a operação de Santa Catarina. Não. Lá vão aparecer todas as notas fiscais que foram emitidas pelo CPF do Elielton, ou melhor, pelo CNPJ da pessoa física do Elielton. E aí, lá dentro, vai estar tudo consolidado, ou seja, por estabelecimento consolidado. Ah, mas eu quero saber quais foram as operações lá da Fazenda de Minas Gerais. Você vai no seu sistema. Quero saber de Santa Catarina. Você vai no seu sistema. Lá dentro, é o todo. É o todo, não vai estar separado lá. E lá, a ordenação é por data de emissão de documento fiscal. Seja de débito, seja de crédito. E assim a Receita Federal vai fazer. E dessa forma, o apuração assistida vai me dar um saldo credor, que eu transfiro para o período seguinte, ou um valor a recolher que eu pago posteriormente. Essa data de recolhimento do tributo nós ainda não sabemos. Esses são os anexos do agro 1, 7, 9 e 15. Anexo 1, cesta básica, vem do artigo 125. Anexo 7, produtos para consumo humano, vem do artigo 135. Anexo 9, insumos da atividade rural, artigo 138, perdão. E anexo 15, frutas, hortícolas e ovos, artigo 148. Todo contador precisa conhecer pelo menos esses anexos aqui de ponta a ponta. Detalhe, o artigo 137, que fala de produto agropecuário, não tem anexo. Então, se o produto não está encaixado em um desses anexos, mas é um produto agropecuário, ele obedece ao 137, portanto, redução de 60% da alíquota, tributação de 40%. A exemplo, gado vivo, que não está nesses anexos. Nós temos carne bovina, mas carne é uma coisa, animal em pé é outra. Então, o animal vivo, não posso dizer que é cesta básica, mas a carne é, tá? Por exemplo, cesta básica que está lá no anexo 1 da Lei Complementar 214. Então, são regras específicas para o setor do agronegócio. E assim, minha cara Caroline, eu chego ao final dessa minha parte da apresentação, agora abrindo para perguntas e para que a gente possa fazer as respostas, se houver alguma pergunta aqui do pessoal durante essa apresentação. Perfeito, professor. A gente sabe que o tempo aqui é um pouco curto, né? Como a gente conversou antes da reunião, se a gente pudesse, a gente ficaria 8 horas aqui falando sobre o assunto e ainda ia faltar tempo, né? Então, pessoal, antes só de entrar aqui para as perguntas, mais uma vez, deixa eu só apresentar aqui. Mais uma vez, pessoal, eu venho fazer o convite a vocês para que a gente passe 2 dias, né, no mês de setembro falando sobre reforma tributária no agro e sobre diversos outros assuntos. Sei que teve gente que pegou meu recado aqui no início, mas muitos de vocês entraram depois, tá? A gente vai mandar novamente aqui no chat o link do site. A Farmconte, para quem não sabe, está promovendo o Congresso de Agrocontabilidade em setembro, em Porto Alegre, que se chama Agrocom. Então, dias 10 e 11 de setembro, no Barra Shopping Sul, nós esperamos vocês. Serão 2 dias, mais de 40 palestras, em torno de 1.200 participantes, onde nós temos 3 trilhas aqui de conhecimento, tá? Focadas no negócio do agro,
da especialidade em agrocontabilidade e, claro, na tecnologia e inovação. Então, convido vocês a entrarem no site para conferir aqui as nossas trilhas de conhecimento. E em breve nós já teremos ali a programação com os nomes das palestras e os palestrantes. Já temos alguns palestrantes confirmados, tá? Alguns deles tenho certeza que vocês conhecem, e aqui está nosso ilustre professor Elielton, já confirmadíssimo aqui no nosso evento. Então, vocês já podem ver que o conteúdo e as pessoas que estarão passando esse conteúdo, né, vão garantir a qualidade técnica do nosso evento. E você, que é nosso cliente, claro que tem vantagens para participar do evento. Então, a gente tem o ingresso para o primeiro lote de clientes Farmapont ainda está disponível, tá, pessoal? Então, R$ 879, a gente já está próximo do fim desse lote aqui, daqui a pouco a gente passa para o segundo lote, que vai reajustar um pouquinho o valor. Então, eu convido vocês todos a estarem conosco no Agropom. Na sequência, já vou mandar aqui nos comentários, as gurias já colocaram aqui no chat o link, tá, do site do evento, e qualquer dúvida que vocês tenham, podem nos chamar no suporte, podem nos chamar nos nossos contatos, e a gente vai conversar com vocês. Então, vamos lá para perguntas. Eu vou seguir o chat aqui, mas se alguém quiser abrir o microfone para fazer uma pergunta, tranquilo, tá, pessoal? Então, só vou ler alguns comentários que foram feitos. O Rodrigo, nosso amigo lá de Minas Gerais, seu BPO, comentou aqui que tem produtor rural no Brasil fazendo nota fiscal avulsa no site do Cefaz do Estado, né? E realmente tem muitos produtores ainda utilizando, mas, no geral, os serviços gratuitos do Estado, eles não irão abrigar ali a adequação para a reforma tributária, né? É o que a gente tem visto. O Nivaldo comentou que no estado do Mato Grosso do Sul, a emissão de nota pelo próprio produtor ainda não foi totalmente liberada em sistema próprio. O que ocorre é que alguns estados, eles pedem uma permissão, né? Lá no estado do Paraná, precisa enviar o CADPRO de cada inscrição estadual aqui para a gente conseguir liberar, mas é possível. Mas eu vejo que isso vai ser algo que provavelmente vai ser liberado, né, nacionalmente. A gravação da aula a gente vai encaminhar até o final da semana, tá, pessoal? Eu sigo gravando aqui. E vamos lá. Maria Inês. No estado de São Paulo, temos o emissor do Sebrae e da nota fiscal fácil, que é disponibilizado pela Cefaz. Você já sabe se tem atualização nos campos IBS e CBS disponível? Pois temos produtores que estão utilizando estes programas. Desde já, agradeço. Vou ajudar o professor Elielton nessa resposta. Nota fiscal fácil, quando a gente entra agora, a primeira pergunta que ele faz é se será contribuinte ou não. Por quê? Porque ele não vai atualizar para os campos IBS e CBS, né, professor? Exato. Essa mudança... Ai, cortou aqui. Essa mudança... primeiro que o sistema... A maioria das secretarias de Fazenda, eu acho que elas não vão continuar bancando isso, viu, Carol? Elas vão abandonar esses sistemas. Então, eu costumo dizer a todos os meus clientes, preparem os seus clientes que são produtores rurais para adquirir um sistema de mercado. Não é tão caro assim. Não tem lógica estar usando aquele programa gratuito. Elielton, mas o produtor rural não sabe emitir. Meu filho, a gente não sabe nascer das coisas, tem que aprender. Tem que treinar alguém. Do mesmo jeito que vocês, contadores, investem para colocar profissionais para poder aprender as coisas, desculpa, o produtor rural também tem que aprender. Ou você pode usar de outro método. Vende o serviço para ele, emite nota para ele. Aí você ganha esse valor. Agora, não dá para a gente estar... mas o programa da Secretaria da Fazenda, a não ser que a Secretaria te proíba de usar outro programa. Mas eu acho que isso elas não vão fazer. Mas que elas vão abandonar esse sistema delas, elas vão, com certeza. E lembrando, né, pessoal, a gente tem um emissor aqui da Farmapont agora emitindo o MDFE também. Então, por exemplo, Minas Gerais, que a gente não conseguia atender essa demanda, agora nós conseguimos. E justamente pensando no produtor rural, foi que nós criamos a emissão pelo WhatsApp, porque não tem desculpa, é muito simples, né?
de fazer. E eu sei que a maioria de vocês não quer trazer essa demanda para dentro do escritório, porque o agro não tem domingo, não tem feriado, não tem horário, né? E acaba que fica inviável fazer essa emissão dentro do escritório. O Rodrigo levantou a mão aqui, então, Rodrigo, por favor, pode abrir o teu microfone e fazer a tua pergunta. Eu comprei o Farm Conte e vocês é o optante do lucro presumido ou do lucro real. Estou acreditando. A nota fiscal é emitida aí para o produtor rural. Vou aproveitar o crédito aí amplo, porque vocês é tributado integralmente, a não ser que caia aí em alguma redução da CBS. Vendo sorgo, certo? Vendo milho na segunda safra e vendo soja na primeira safra. E aí o sorgo é o único tributado aí na atividade rural desse produtor que eu visitei sexta-feira passada em Capinópolis, na ponta do Triângulo Mineiro, fazendo nota fiscal no CIARE de Minas Gerais e fazendo controle financeiro no Excel. Graças a Deus eu vendi aqui para Catarina o controle do livro caixa dentro do Farm Code e vendi para seu BPO o controle financeiro aí da primeira empresa de BPO financeiro franqueada do Brasil, que é a seu BPO. E aí a gente vendeu as três coisas, né? BPO financeiro, contabilidade e sistema. Aí a pergunta é, se os meus defensivos agrícolas, as máquinas de mobilizado que eu comprei à vista, mais a nota fiscal até do sistema FarmConte, como eu vou aproveitar esse crédito maior de CBS a partir de janeiro de 27 do que os meus débitos? Porque a minha cultura sorgo é pequena no vazio sanitário da soja. Eu posso pegar esse dinheiro de CBS, fazer uma decomp no futuro e pagar o DARF de INSS sobre a folha? Por enquanto, não. Mas vai acumulando lá na minha contabilidade, na minha contribuição assistida, minha apuração assistida. Você pede ressarcimento. Para a conta bancária? É. Então vai ser lindo, professor Elielton. Vai pedir ressarcimento. O povo vai amar o cientista da prosperidade, que é o contador do Brasil. Nós vamos devolver dinheiro para os produtores rurais. Então, desde que, né, a classe contábil realmente esteja antenada com isso, porque, infelizmente, aí por isso que eu parabenizo vocês por estarem investindo esse tempo, tem muitos que só ouviu falar de reforma tributária, mas não está nem aí chegando para o que vai acontecer. Acha que tudo é o sistema. Né? Porque amanhã, dia 1º da verdade, começa o 0,925 de débitos de PIS e da COFINS da lei das BET. E aí, no futuro, que é defensivos agora, defensivos vai ter uma tributação de 4% a partir de janeiro de 27. Acabei de ver uma nota aqui, um atendimento de 1.270.000 de um cliente. Eu falei para ele, segura essa compra para amanhã. Por quê? Não emite as notas fiscal hoje. Vai que surja alguma manifestação jurídica e que derrube esse não crédito desse 0,925 de crédito de PIS e COFINS. Depois, quando for agora, em janeiro de 27, se a alíquota falar depois, eu estou falando aqui que as alíquotas vão soltar depois do segundo turno da eleição de Nano César de Brasília. Aí, se soltar 10% de CBS, todos os defensivos agrícolas gerarão 4% de crédito para esse produtor rural. Seja o defensivo para soja, para milho e para sorgo. O único que será débito na minha contabilidade, na minha apuração assistida, lá no meu painel da reforma tributária do consumo, é o sorgo que vai ter os 4% de saída. Mas um monte de coisas vai me gerar aí dinheiro de ressarcimento no caixa da conta bancária do produtor rural.
É isso aí. A tributação para esse produtor rural, isso só vai acontecer a partir de janeiro de 27, quando a gente vai ter a compra de insumos, gerando crédito, e se ele vender e for não tributado, a própria legislação diz que só se a venda não tributada em alíquota zero, não estorna o crédito, ele pede ressarcimento. Essa é a regra do jogo. Então é mais oportunidade do que malefício. Mas a gente tem que lembrar que antes, Rodrigo, ele tem que pagar esse tributo. Ele tem que comprar o insumo. Entendeu? Então ele tem um impacto no fluxo O de nosso caixa procedimento, inicialmente. Ele pode até recuperar depois. Aí, professor Elielto, o nosso procedimento consultivo aqui no nosso grupo será: você só vai descarregar a mercadoria na sua fazenda ou no seu depósito de insumos agrícolas, se tiver tudo ok ali com as tratativas da contabilidade e da apuração assistida. Ou seja, ou nós pagamos o DARF, ou vai ser próprio crédito lá da revenda de defensivos agrícolas, ou vai ser ali o split payment que vai nos gerar o crédito e vai falar assim, ó, talvez nós vamos ter que ter um API aqui no FarmCont que comunica direto ali com os API do governo, que hoje a gente tem um Integra Contador e soltou um login lá na contabilidade da apuração assistida, um negocinho chamado Nós vamos API. ter. Vamos ter? Nós vamos ter. A Receita Federal ainda vai liberar essa API, fique tranquilo. Já foi comunicado que já estão em fase de testes, e óbvio, a API vai funcionar, o FarmCont vai implementar isso também, só que não é da noite para o dia, mas vai ter. Uhum. Tranquilamente. Aí, ou seja, nós temos que ser consultivo e implantar um controle de estoque. Você só descarrega o caminhão de adubo, de defensivo agrícola, de trator, de implementos rodoviários, se tiver tudo certo ali, o crédito da CBS, primeiramente. Isso aí, perfeito. A Janice tem uma pergunta. Como eu analiso o faturamento de 3 milhões e 600 para os produtores rurais? É por CPF ou uma inscrição estadual? E quem tem parceria e condomínio rural? Como que fica? Bom, inicialmente, o artigo 164 fala de pessoa física. Então, é pelo CPF do produtor rural. Condomínio e contrato de parceria, que são as explorações em conjunto, eu acredito, porque a Receita Federal ainda não determinou isso, mas dentro da lei complementar não tem em nenhum momento falando de parceria ou de condomínio, e sim do CPF do produtor rural, que vai ser substituído pelo CNPJ, na pessoa física, que aqueles produtores rurais que têm o tal do contrato de parceria, onde apenas um produtor rural, parceiro otorgado, é que tem as despesas, ele vai ter problema. Porque se ele não tem despesas, ele não tem direito a crédito, quando ele vender o produto dele, ele vai ser tributado pela plenitude da alíquota, 11,2%, e não vai ter crédito, porque só o outro está comprando tudo. A mesma coisa os condomínios. Alguém teve a brilhante ideia de dizer que só um dos produtores em um condomínio é que comprava tudo. E muitas vezes, tanto a parceria quanto o condomínio, todos os produtores rurais, individualmente, têm uma inscrição estadual. É diferente dos casos em algumas unidades de federação, que eu tenho um condomínio, que o condomínio tem uma inscrição estadual. Só que aquela inscrição estadual representa os produtores rurais. A Receita Federal ainda não explicou como é que vai fazer isso. Porque quando vier o CPF, o CNPJ, perdão, que vai substituir o CAIPF, eu vou ter o CNPJ que é inerente a um condomínio, outro CNPJ que é inerente a uma parceria, outro CNPJ que é inerente ao arrendamento, onde eu sou arrendatário, e assim sucessivamente. Então, é por CPF, é por produtor rural, e não por tipos de contratos que vai ter essa divisão que a Receita Federal vai colocar, mesmo porque, dentro do apuração assistida, é tudo individualizado. Acho que o pessoal já dominou a reforma, porque não tem perguntas, Elielto. Então ótimo.
Maravilha, então. Aqui no Rio Grande do Sul, eu já falei com vários clientes que estão com essa dúvida, né? Como que a gente vai analisar os 13.600, se eu vou poder ratear dentro do condomínio para fazer o cálculo, né? E, de fato, se a gente for olhar lá na regulamentação, não está bem, eles não estão dizendo nem que sim, nem que não. Então, acredito que seja um ponto de sermos um pouco mais conservadores e aguardar a regulamentação, né? Será que eles vão olhar pelo semestre da E-Financeira? Por quê? Nós temos o movimento financeiro pela E-Financeira. Livro digital de produtor rural, ele é pelo CPF do produtor. E aí pega todos os condomínios que ele participa, todos os contratos de parceria que ele participa, todas as inscrições estadual que ele participa, cai no movimento financeiro do banco. A obrigatoriedade da E-Financeira para Sicredi, Sicobi, todos os bancos, startups aí, fintechs, automaticamente transmitem as E-Financeira por semestre. Então, o primeiro semestre de 2026 é dado em 31 de agosto. Segundo semestre de 2026 é dado em fevereiro de 2027. Então, as informações dos últimos 12 meses do produtor rural, a Receita Federal já tem. Eu caí numa malha, eu atendi um produtor rural que caiu na operação Expresso Café, aqui no Triângulo Mineiro, foi no ano calendário de 2019 e foi R$ 219.800. E foi um movimento pego e analisado pela E-Financeira dos dois blocos, primeiro semestre de 2019 e segundo semestre de 2019, contra o CPF do produtor rural de café. Só vou passar o seu Edelmar aqui, que gostaria de fazer uma pergunta. Pode falar, seu Edelmar. Tá, a pergunta é bem direta, assim, talvez eu não entendi no início. CNPJ para contribuintes que abaixo de 3.600 ele é obrigatório? É para todos os produtores rurais, independente de valor? Sim. E a segunda pergunta, eu acho que está mais ou menos já esclarecida, mas para mim ainda não, sobre a parceria. Por exemplo, a parceria, o contrato de parceria, a princípio, se tira a nota, tanto compra como venda, com os parceiros familiares, principalmente familiar, e daí se faz o contrato, temos o contrato de parceria, mas nem todos tiram nota para si. Aí penaliza quem tira. Você tem 3 que saem no contrato, notas, tanto de venda como compra, um quarto não saiu. Como ficaria? Porque o contrato é familiar, tantos por cento para cada um. Como ficaria esse que não saiu nota, tanto na venda quanto na compra? Veja só, é o que Carol acabou de falar. Dentro da legislação, nós não temos ainda nenhuma regra que determine como isso será tratado definitivamente dentro de BS e CBS. Se é por contrato, se vai ser por CPF. O fato é que a lei fala de CPF. Nós estamos esperando a iminência de um regulamento para determinar efetivamente como isso vai ser. Agora, uma opinião minha, e aí é algo muito particular, eu não tenho um embasamento para lhe responder de onde eu tirei isso, é o entendimento pessoal. Eu aposto que esses contratos precisarão ser revistos, porque o crédito e o débito vai ser com base em CPF. Só que isso vai ser com o tempo. Não há necessidade nenhuma de sair correndo para poder regularizar isso agora, mesmo porque pode ser que eu esteja errado nesse meu posicionamento. Eu entendo que é por CPF, porque dentro da lei, em nenhum lugar, existe a palavra rateio. Lugar nenhum. Ok. E quanto ao CNPJ, todos, independente de faturamento? Sim. Existe um comunicado que saiu há poucos dias atrás, dizendo que todo produtor rural pessoa física, toda pessoa física que tem operação econômica, atividade econômica,
vai precisar ter o CNPJ. E ter ou não ter o CNPJ, pessoal, é o mínimo dos problemas que vocês precisam se preocupar. É um número que a Secretaria da Fazenda vai dizer, olha, esse é teu número. Pronto. Tá. Então, Ok. ter ou não ter CNPJ, vamos colocar na cabeça, é melhor que eu tenha e não corro o risco de tomar uma multa de R$ 2.000, achar que eu não precisava e depois vir a multa, porque a multa por não ter CNPJ, quando deveria ter, é de R$ 2.000. Tá, obrigado, Elielto, e já assisti a sua palestra, eu gostei muito das intervenções também aqui, e também do formato de informações. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Antes de ir para as próximas perguntas aqui, só ressaltar, como o professor Elielton falou, o CNPJ, na verdade, pensando lá no futuro, né, na operação, para nós contadores vai ser muito bom, porque no estado de São Paulo, e tem mais um estado que eu não vou me recordar agora, já funciona assim. E a grande vantagem é que vai ficar bem mais simples de o produtor rural separar a sua vida pessoal do seu negócio, porque ele vai começar a tratar o negócio como o CNPJ. Então, é mais um passo que a gente tem, né, para ele se estruturar como uma empresa de fato, não uma pessoa jurídica, mas como uma empresa de fato. E a apuração assistida, ela só vai funcionar para a CNPJ. Se a gente tentar hoje logar lá com o CPF, não dá certo. Se a gente pegar os CNPJs dos nossos escritórios, a gente consegue logar, a gente consegue ver as informações lá dentro, né? Vou fazer agora a pergunta da Sabrina de Cachoeira do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. A Sabrina perguntou se os créditos já destacados nas notas de compras de insumos efetuados agora, em 2026, já poderão ser utilizados em 2027, quando o produtor for efetuar suas vendas, porque as despesas da safra 26-27, a maioria são agora em 2026. Não, Sabrina, não existe direito a crédito de BS e CBS nesse momento, no ano de 2026. Só a partir do momento das suas compras em janeiro de 2027. Certo, obrigada, professor, pela explicação. É que muitos produtores, na hora de vender lá em abril, maio, eles terão somente a receita, né? Porque a despesa dele maior vai ser agora, final do ano, quando ele fizer a safra, né? Então, automaticamente, esses produtores terão o débito maior que o crédito ali no início, né? Pelo menos no primeiro ano, nas primeiras vendas, né? Nos próximos, não vai acontecer isso. Exatamente. Isso, infelizmente, vai ser assim. A não ser que ele compre, em janeiro de 2027, outros insumos, não necessariamente para aquela, porque já está pronta, para poder se acreditar a partir daquele momento. Então, um dos planejamentos que pode ser feito é: preciso comprar uma colheitadeira, preciso comprar um trator. E se você vai precisar de crédito no próximo ano, dá para segurar para o próximo ano, para você comprar esse trator e tomar o crédito integral? Lembrando que a gente corre o risco de deixar para o próximo ano e o governo mudar a regra e dizer, olha, trator agora não precisa pagar mais IBS e CBS e também não vai gerar crédito, porque existe essa possibilidade no artigo 109. Vamos para a próxima pergunta. A Rosimeire pergunta se já tem uma previsão da publicação do regulamento. Previsão já teve várias vezes, que era desde o ano passado, mas Atrasos prática, a gente já teve vários, né, prorrogações. Mas até agora nada. Né? E espero, sinceramente, pode parecer maluco o que eu vou falar aqui agora, eu espero que nos 2 próximos meses não saia. Por quê? Porque a gente está fazendo imposto de renda, gente. Se não, imagina. Lembrem-se, a partir do momento que é publicado o regulamento, nós teremos 90 dias para atender o que está lá dentro. Se sai agora, você perde aí o mês de abril e perde o mês de maio, porque você está fazendo imposto de renda, você não vai ter tempo de fazer nada. Então, espero que não saia por agora. Já que não saiu até agora, tomara que saia lá só para junho. Fala, oi, Sabrina. E as penalidades que teria nas notas fiscais emitidas incorretamente, né, que agora ainda tem produtores emitindo que vão ser obrigados, vão ser contribuintes e ainda estão emitindo as notas pelo aplicativo ou sem destaque, né,
a orientação que era para a partir de abril já emitir certinho para não ter perigo de multas, né? Mas é a partir do 4º mês após a publicação do regulamento, né? Ou já seria agora em abril? Essa é uma Não. dúvida que a gente até na hora de orientar para botar pressão neles para poder já emitir certas notas, né? No início da live eu expliquei que isso é uma interpretação equivocada, porque o ato conjunto fala a partir do momento da publicação do regulamento, mas o parágrafo único lá do artigo 3º desse ato conjunto diz, olha, todo o restante continua valendo, inclusive as questões de obrigações acessórias. Então, o destaque de BSBS para testar o sistema já deveria estar sendo feito desde janeiro. Entendeu? Mas não fez. Agora já foi. Elielton, agora, e aqui no Rio Grande do Sul, né, daí meus colegas gaúchos aqui vão poder confirmar, a gente brinca que aqui a gente está sendo feito de palhaço, porque é um tira casaco, bota casaco, não pode mais o bloco, volta atrás, prorroga de novo. Eu apareci até na televisão para falar que ia entrar a obrigatoriedade da nota eletrônica, aí eu apareci na segunda-feira, na terça eles prorrogaram mais uma vez. E para os pequenos, para os produtores, né, com faturamento inferior a 360, começa só agora na virada de abril para maio, a obrigatoriedade de fato. Então, com certeza, tem produtores que a gente vai ter um trabalho muito maior para fazer essa migração, porque se a gente já estivesse na eletrônica com a totalidade, né, dos produtores, seria muito mais fácil. Exatamente. Tem mais uma pergunta aqui. Vamos ver. A partir de 2027, o escritório Borghetti está perguntando se a partir de 2027, mesmo os produtores que não forem considerados contribuintes e não optarem por estar no regime, terão que destacar RBS e CBS na nota fiscal? Precisarão. Por quê? Porque dentro da própria estrutura, eu estava pegando justamente isso aqui agora para mostrar para vocês que dentro da nota técnica, da nota fiscal eletrônica, que trata da reforma tributária, lá está escrito valor da base de cálculo do crédito presumido. Está aqui, ó. Olha aqui, ó. Valor da base de cálculo do crédito presumido da operação. Código de classificação do crédito presumido. Entendeu? Então, sim, o crédito presumido, ele terá que ser destacado na nota fiscal. E aí vai ser um cálculo simples, porque vai ter uma alíquota e os sistemas vão fazer esse cálculo. Olha aqui, ó, percentual do crédito presumido, valor do crédito presumido em condição suspensiva. Ou seja, a nota técnica que fala da emissão de nota fiscal, que eu estou mostrando aqui para vocês agora, já fala sobre isso, sobre esse destaque do crédito presumido. E ele continua falando aqui, tá? Pode ser que isso mude? Espero que sim, tá? Mas, no mínimo, vai ter que colocar lá o código da situação tributária e o código de classificação tributária 410.014. Alguém mais gostaria de fazer perguntas, pessoal? Pode falar, Neves Contabilidade. Acho que o Neves está digitando e... Não estou ouvindo. Oi? O Neves está digitando ainda. Mas uma coisa, professor, que eu gostaria de comentar, que tem muita gente na internet falando várias coisas, né? E uma coisa que eu ouvi foi que não precisaria o contribuinte que não está no regime, né? Que no caso vai gerar os créditos presumidos, destacar isso. E aí a gente olha lá na legislação, lá nas regras divulgadas até agora, né? Que está dizendo exatamente o contrário. Então, por isso que eu gosto do professor Elielton, ele sempre nos traz o que é de fato e a fonte, né? Então, até então, o que a gente tem é essa definição, né, professor? Espero que mude e tomara que mude mesmo. Porque, principalmente os pequenos que não sabem nem emitir uma nota fiscal corretamente, imagine um crédito presumido e um tributo novo que ele provavelmente nunca ouviu falar. É praticamente impossível não dar problema um negócio desse.
Aí, se a gente tivesse as plataformas do governo adaptadas para esses contribuintes, talvez funcione, né? Mas o que a gente está vendo é o oposto. O Neves digitou aqui. Os clientes aqui do escritório compram, por exemplo, em dezembro, para pagar em abril do próximo ano. Compram insumo, no caso. Como vai funcionar a questão do crédito? Compram em abril do próximo... Como é? Compram em dezembro. Compram em comprou esse dezembro. ano. Quem vendeu para ele, vendeu esse ano. Não tem ocorrência de fato gerador de IBS-CBS. Não tem. Ele não vai poder... foi a mesma pergunta da Sabrina, a mesma coisa. Porque a nota fiscal, que é o fato gerador, é a nota fiscal, né? Ela está sendo emitida esse ano, não tem como ela ser emitida em abril. O fato gerador, como eu demonstrei, ele é por regime de competência. A venda foi em dezembro. Então, se puder segurar um pouquinho para saltar ali para o próximo mês, melhor ainda. Mas nem sempre dá, né? Nem sempre dá. Algo mais? O IFTC perguntou, mas o fato gerador não será mais o ato do pagamento? Nesse caso, não, né, professor? Não misture imposto de renda com IBS e CBS. Tá? Imposto de renda do produtor rural pessoa física, regime de caixa, pagamento, recebimento. Ponto. IBS e CBS. Depois do apartamento, dá uma olhada no artigo 10. O artigo 10 vai dizer a ocorrência do fato gerador é o fornecimento. Ou seja, estou vendendo agora. Posterguei o pagamento para 30, 60, 90. Eu que estou vendendo agora. Quando é que eu tenho que pagar o tributo? Quando é que ocorre o tributo? Agora. Regime de competência. Mas veja, dentro do artigo 10, existe uma exceção a essa regra, que foi aquilo da venda para entrega futura que eu falei. Se eu vendo para entregar futuramente, mas eu recebo o valor, por exemplo, em janeiro de 2027, eu tenho que emitir uma nota fiscal do valor recebido, mesmo não tendo entregue o produto naquele momento, porque é uma exceção à regra que está no artigo 10 da Lei Complementar 214. Isso vai dar um nó na cabeça de tanta gente. Jesus! Separar uma legislação da outra é complicado, viu? O Adelson está pedindo seu contato, professor, se você puder colocar aqui no chat para a gente. Posso, lembrando sim. Que o professor Elielton, ele tem uma consultoria, né, que ele disponibiliza o serviço de consultoria mensal a vocês, e aí, por serem clientes, parceiros aqui da FarmPonte, o professor ainda dá uma condição especial. Então, anotem aí o contato do professor, inclusive para configuração de notas, classificação desse Class Trib, né, professor? Já tem vários clientes aqui, escritórios que utilizam a FarmPonte, utilizando a consultoria do professor Elielton, então a gente assina embaixo e recomenda, tá, pessoal? O Márcio Benatti fez um comentário aqui, que ele esteve numa palestra em um escritório de advocacia, e que foi dito que enquanto o ato não for publicado, não haverá obrigação acessória, somente adequações. Até então, não temos notícia de publicação. Se não há obrigação acessória, então por que está sendo emitidas notas fiscais, meu caro Márcio? Essa é uma obrigação acessória. Nós não teremos obrigações acessórias novas. Mas a nota fiscal é uma obrigação acessória. Os eventos é uma obrigação acessória. Né? A DERE é uma obrigação acessória. Então, com todo respeito ao colega que falou isso aí, não concordo muito não, entendeu? De declarar, ele está colocando aqui. Então, no próprio documento fiscal, eu falei isso, eu demonstrei no ato conjunto, lá fala sobre os 90 dias a partir da publicação que tiver no regulamento, na parte comum de IBS e CBS. Mas, enfim, respeito a opinião do colega do escritório de advocacia. Eu oriento meus clientes, coloque. E é como eu falei, se você é contador e você ficar só nessa de estar pela obrigatoriedade, tem que fazer porque é obrigado. Não é. Gente, presta atenção. Vamos testar o sistema. Vocês têm que testar o sistema. Não é da Receita Federal, é do teu cliente. É teu cliente aprender como se faz as coisas. Aí você cai numa história dessa que não tem nada para fazer, chega em janeiro de 2027 e o teu cliente está lá na tua porta dizendo, olha, estou emitindo nota fiscal lá, não está autorizando, porque não tem código, eu não sei o que é CST, não sei o que é Seclestrib, nunca ouvi falar de crédito presumido. Então não tem lógica a gente estar buscando esse tipo de coisa
para dizer que não tem obrigação. Tem obrigação, sim, obrigação até de dizer assim, meu cliente, você tem que testar, porque você tem que saber o que está acontecendo. Não é só a contabilidade que tem que se adaptar, o cliente também. Por exemplo, nunca vi nenhum cliente levando o contador para poder fazer compras. Nunca. Ele vai lá e compra o treco dele. Então, ele tem que saber que a partir da publicação da obrigatoriedade do CNPJ para produtor rural pessoa física, ele tem que usar o CNPJ. E outra unidade de federação, Carol, que tem o CNPJ é Alagoas. E lá todo mundo sobrevive. Entenderam? Então, vamos pensar pelo lado de explicar para o nosso cliente, se você é contador, que, na verdade, não é só uma questão de obrigatoriedade, é uma questão de sobrevivência. O fluxo de caixa dele vai ser impactado. Mas a maioria ainda não entendeu isso, fica se apegando, não vai ter obrigação, não vai ter... Que não tenha. As obrigações acessórias vão acabar. E vou falar uma coisa aqui que eu estava pensando um dia desse, viu, Carol? Eu estava pensando um dia desse. A Receita Federal, com esse tal de apuração assistida, pode mudar radicalmente o mercado contábil, porque está tudo na base dela já. E isso vai fazer com que muitas pessoas repensem o seu trabalho perante a contabilidade, e que é de ser consultor. A hora chegou, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Vou liberar mais uma aqui. Bom, fechamos quase 2 horas aqui, pessoal, e se pudesse a gente teria assunto para muitas outras. Agradeço a presença de todos vocês, a confiança aqui na Farm Conte. Agora, em breve, a gente já deve divulgar o assunto do nosso Farm Connect de abril, mas com certeza, talvez nós tenhamos 2 edições, tá, pessoal? Com certeza faremos uma dele para o Caixa, tá bom? Professora Elielton, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela parceria, por estar aqui conosco, por disponibilizar o seu tempo, o seu conhecimento, o seu material. O professor liberou para a gente tanto a gravação como o material para que a gente encaminhe a vocês, tá? Então, até o final da semana, nós estaremos encaminhando o material por e-mail. E muito obrigada, pessoal. Mais uma vez, fica o convite para que vocês continuem nos acompanhando, continuem observando ali o e-mail que a gente está enviando do Farm Connect, tá? Estamos concentrando ele mais para o final do mês, mas agora para o mês de maio a gente vai adiantar um pouquinho, e claro, depende da agenda dos nossos convidados, né? Então, encerramos por aqui mais uma edição com sucesso. Muito obrigada a todos, professor. Mais uma vez, muito obrigada e até mais. Até mais. Um abraço, pessoal. Tchau.